Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Muitas eleições são decididas nos instantes derradeiros da apuração dos votos. Foi o caso do meu convidado desse sábado. Ele precisou esperar até o último minuto para comemorar o sucesso nas urnas. Em uma disputa apertadíssima, ele conquistou seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná com exatos 36.423 votos, apenas 96 a mais que o primeiro suplente do seu partido. Tenho o prazer de receber nos estúdios da TV Tarobá o deputado estadual Márcio Pacheco, do Republicanos. Como todo mundo conhece, né, ex-vereador de Cascavel, ex-presidente da Câmara, já com a sua vida política já bem consolidada na cidade da região. Márcio, as eleições sempre nos surpreendem, né, com derrota de nomes já conhecidos da política e a vitória de estreantes na vida pública. Quais foram para você as grandes surpresas no pleito deste ano? Caio, primeiro, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando em casa. Quero mais uma vez registrar minha alegria, minha gratidão pelo convite de participar. E eu agradeço por você ter aceitado mais uma vez o nosso convite. É uma honra, um prazer para mim mais uma vez estar dialogando com a seleta audiência aqui do programa Jogo Aberto, ocasião que ainda aproveito também para agradecer, né, pelos votos que recebi, que me deram a honra de somar aí mais de 36 mil votos. Como você disse, uma eleição apertada, porque essa questão do coeficiente eleitoral, né, é muito... Teve mudanças, né, inclusive. Teve deputados que se elegeram com 27 mil votos, menos de 27 mil votos. E eu fiz 36.423 e, ao mesmo tempo, ficamos ali na iminência, né, concorrendo ali por 96 votos. Mas, graças a Deus, estou aí eleito, terceiro mandato consecutivo, né, de deputado estadual. Tenho a honra, Caio, até algo que nós não sabíamos. Eu sou o primeiro deputado de Cascavel, morando com vida ativa em Cascavel, reeleito para um terceiro mandato consecutivo na Assembleia de Cascavel. Isso não tinha acontecido antes na história, então fico muito feliz, agradecido por isso. Caio, então, mais uma vez, fico feliz, claro, pela minha eleição, né, que a gente, não sei se a gente olha para isso como surpresa ou como, né, mas é uma grande honra ter essa eleição aí que algumas pessoas, às vezes, poderiam imaginar que isso poderia não acontecer. Né? Nós tivemos ali, inclusive, depois você vai falar talvez disso aí, um momento ali de uma clara, realmente, transição ali de um conceito, né? A mudança de partido, tudo mais, que faz uma alteração, inclusive, no meu eleitorado. Né? E nós tivemos pouco tempo para mostrar esse perfil muito alinhado com esse eleitor mais de direita, conservador como sempre, mas mais de direita, enfim, e tivemos a honra de garantir essa eleição. Nem digo reeleição, digo eleição, porque foi um novo momento na minha vida que eu vivi. Você falava, Caio, de surpresas, né, de pessoas, por exemplo, você veja, o deputado que sempre teve uma relação muito estreita com Cascavel, o Frangão, por exemplo, né, é uma grande surpresa ele não conseguir, por exemplo, se reeleger, depois de tantos mandatos, com tanta e votações expressivas sempre, expressivas, né? Sempre. E também foi grande agora, só que teve uma questão partidária ali também. Ele fez mais votos do que alguns que se elegeram, mas por conta dessa questão partidária... São os caprichos da eleição proporcional, né? Exatamente, não conseguiu se eleger. Você vê também a grande figura do senador Álvaro Dias também, né? Sendo aí participando de uma disputa e também, agora, a partir de agora, estando fora do cenário político. Nosso aqui de Cascavel, o deputado Adriano Ribeiro também não conseguindo a eleição, enfim, sempre a gente tem uma expectativa de que poderia conseguir. Mas enfim, Caio, eu acho que a política é isso, tem as renovações, tem as permanências daqueles que a população apoia e entende, e tem também, né, aqueles que acabam ficando... É uma briga, é uma guerra de gigante, né, cara? Uma disputa para a eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, realmente é muito Márcio, grande. E é uma conjunção de fatores, né? Porque você implica apoios, no caso do deputado estadual, municípios, lideranças, o partido, né? É uma construção que faz com que, eventualmente, quem faz deputados que conseguiram a cadeira fazendo menos votos, exatamente por essa circunstância, né, de soma de alguns fatores aí. São muitas nuances, né? Muitas nuances. Né? Você veja Cascavel. Nós tivemos 26 candidatos a deputado estadual em Cascavel. São cenários que você não consegue visualizar. Foi um recorde, né, de candidaturas, recorde de candidaturas. E para federal, 13, né? 12 ou 13 também. Muitas candidaturas também. Então, enfim. Isso é ruim, né, Márcio? É ruim porque cria uma expectativa daquele discurso, cara. Nós temos que aumentar a representatividade de Cascavel. Só que essa quantidade de candidatos acabou quase saindo tiro pela culatra. Por muito pouco, não diminuiu, inclusive, a bancada de deputados pela quantidade de candidatos. Então, realmente não é bom.
é melhor que a população tenha menos opções, mas opções realmente razoáveis, né, que viáveis. A população acaba votando em candidatos que fazem poucos votos, mas tiram votos daqueles que já representam o município. E o aspecto ainda pior nessa história, os candidatos de fora, que às vezes são muito bem votados aqui, depois nunca, aliás, nem chegam, nem visitam a cidade, né? Verdade. Se constroem algumas bases aqui e levam votos preciosos que diminuem nossa representatividade. Verdade. Márcio, foi a primeira eleição nacional sem as coligações partidárias nas disputas proporcionais, ou seja, de deputados estaduais e federais. Qual é o saldo dessa experiência, na sua visão? O saldo é positivo, Caio, na minha avaliação. Eu entendo que o Brasil deve caminhar cada vez mais. Entendo que o número de partidos que existiam e que ainda existem é um absurdo. Um número absurdo, não representa realmente o conceito, o entendimento, o perfil do eleitor brasileiro, porque são muitos partidos, não tem como tantos partidos representar. Então, nós temos que trabalhar por um enxugamento dessa quantidade de partidos. E eu acho que esse fim das coligações ajudam nisso. Vai favorecer esse vai enxugamento, favorecer, já né? está favorecendo Sim, muito, né? sim. Então, acredito que é positivo, nós continuamos tendo os representantes, acaba tendo, de certa forma, até uma fidelização maior, tanto do eleito quanto do eleitor com um partido. Né? Então, eu estou muito feliz com a minha filiação no Republicanos. Os Republicanos, de fato, representam aquilo que eu penso de sociedade. Então, acredito que foi positivo o saldo. Márcio, você já mais ou menos adiantou, deu um spoiler do que nós vamos conversar agora. Nesse segundo mandato na Assembleia Legislativa, você tomou 3 decisões que deram um novo rumo em sua trajetória política, né? Passou a integrar a base de apoio do governo Ratinho Júnior, deixou de ser adversário acirrado, né, do prefeito Leonardo Paranhos, não inimigo, mas adversário, evidentemente, e tornando-se um parceiro da administração, e trocou o PDT, que é um partido de esquerda, pelo Republicanos, que é uma sigla de direita. Quais foram as escolhas que motivaram essas mudanças? Caio, eu acredito que foram 3 mudanças, com sinceridade dizendo, acertadas para o momento, né? E é uma mudança, no caso do partido, Caio, é uma mudança de fato de vida. Sim. Então, por exemplo, eu tenho 45 anos de idade. Eu estava afiliado no PDT, que era um partido que tem um perfil, embora às vezes se fizesse um discurso de defesa de algumas pautas que são importantes, né? Ninguém é contra algumas pautas, mas hoje tornou-se aí uma conjuntura muito identitária, muito de viés, muito ideológico. Então eu deixo o partido PDT. Completamente em oposição à sua vida pessoal, totalmente, não tem religiosa, cristã, né? Nada a ver com você. Não tem alinhamento nenhum comigo, mas às vezes por falta de experiência, de maturidade política, decisões às vezes muito mais momentâneas, né, me conduziram e estava, mas agora com essa maturidade, com esse amadurecimento, inclusive de consciência sobre o que significa a esquerda para o nosso país, para a nossa sociedade, Caio, é uma segurança de que jamais eu voltarei a estar filiado em um partido com viés de esquerda como estive. Então é uma mudança de vida para sempre. Né? A questão do governo do Ratinho Júnior ali, Caio, eu acho que foi importante. Né? É importante, a principal razão pela qual eu não estive alinhado com o ex-governador Beto Richa é justamente, eu tenho essa condição de ser um policial federal, continuo sendo policial federal, afastado para o exercício do mandato, mas para nós, o simbolismo que tem em torno da questão da corrupção é algo muito forte. A sociedade não aceita e não pode aceitar isso. E havia, de fato, muitos escândalos de corrupção naquele governo, do governo, então, Beto Richa, no primeiro mandato meu. Nesse segundo mandato, governador Ratinho Júnior, esse foi o principal ponto que eu avaliei. Porque governos, todos eles permitem que se leve recursos, levem vantagens, né, para as regiões. Mas o principal, como é que é o perfil desse governo? E nós nunca tivemos, até esse momento, nenhum escândalo de corrupção envolvendo o governo Ratinho Júnior. Então foi um diálogo bom, uma parceria boa, que foi bom para o governo, porque eu dei sustentação para esse governo, e ao mesmo tempo conseguimos fazer grandes realizações que ajudou Cascavel e a região oeste do Paraná. Em relação ao prefeito Paranhos, acho que você foi muito feliz, Caio, quando disse, nós nunca fomos inimigos, não somos inimigos, fomos, nem sei se a palavra certa seria adversários, nós fomos concorrentes. Nós somos adversários no sentido de se enfrentar em ideias, né? Disputei a eleição em 2016, não cheguei ao segundo turno por 1%, né, mas fiquei em segundo lugar nas eleições, perdi a eleição para ele. Em 2020, mais uma vez, fiquei em segundo lugar novamente, né? Ele ganhou a eleição, fiquei em segundo lugar, mas sempre um debate em alto nível, um debate debatendo ideias, nunca houve ataques pessoais entre nós. Nesse momento, o Paranhos não pode ser mais candidato a prefeito em 2024, não houve
nenhum enfrentamento nosso antes do ponto de vista de inimizade. Então, há todo sentido que nós estejamos dialogando e muito bem, nesse momento, pensando sempre em Cascavel, na sociedade, na região oeste do Paraná, nós dois como grandes lideranças, eu como deputado estadual e ele como prefeito de Cascavel, que aliás está fazendo uma administração que a gente tem que reconhecer, uma administração que merece os nossos aplausos, Caio. Não é à toa, né, que foi reeleito, né, com aquela votação consagradora. Sim. Eu acho que aquilo ali elimina qualquer discussão a respeito da qualidade da gestão, né? Quando há uma eleição de forma tão contundente, né? Com certeza. Tem uma administração, né, que de fato tem recebido, né, o apoio da população e recebe aqui também o meu elogio, porque de fato tem sido bastante visível, né, essa qualidade. Márcio, ainda é cedo para falar do pleito municipal de 2024 ou as eleições deste ano, na sua opinião, já desenham ou já estão desenhando ou desenharam possíveis cenários para o futuro? Uma parte da história você já contou, dizendo que o Paran já não será mais o grande adversário de todos os demais que aspiram tornar-se prefeito de Cascavel, né? Mas o que mais você vê? Veja, a política ela não para, né, Caio? Ela tem vida própria. Você acaba uma eleição, quem está dentro da política já começa, tudo já começa a circular ao redor da próxima eleição. E já está a todo vapor nesse momento, os bastidores da política já pensando 2024, quem vai ser o próximo prefeito de Cascavel. Porque o mandato do prefeito está chegando já na metade, né? Exatamente. Quem vai ser o próximo prefeito de Cascavel. E é claro, como eu sempre tenho participado das duas últimas eleições, como disse antes, né? Fiquei em segundo lugar nas duas últimas eleições. Temos já uma caminhada em Cascavel, né? 10 anos de vida política, fui reeleito agora para um terceiro mandato, tenho hoje uma condição de maturidade política, de experiência política grande, graças a Deus, essa capacidade de dialogar, de integrar, né, de pensar Cascavel com esse olhar já dessa experiência, inclusive de Câmara Municipal de Cascavel, quando fui presidente da Câmara. Sim. E ali mostramos a capacidade, o nosso jeito de ver a gestão pública, né, com o enxugamento da máquina pública. Lá nós tínhamos nove diretorias com salários altíssimos, reduzi para 2 diretorias e a Câmara funcionou normalmente, devolvi dinheiro para a Prefeitura e as nossas contas foram aprovadas por unanimidade pela primeira vez, sem ressalvas na Câmara Municipal. Então, um histórico assim que nos dá essa condição para que a população conjecture ao redor do meu nome. Eu fico muito honrado com isso. Então, estamos aí dialogando com muitas pessoas, muitas lideranças e aberto, claro, para o que Deus reservar para a vida da gente, o que a população aprovar para 2024, Caio. Nós vamos a um intervalo comercial, rapidinho. Fique aí, que já voltamos. Até já. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o deputado estadual Márcio Pacheco, reeleito para seu 3º mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Márcio, só para a gente concluir o assunto com o qual nós terminamos o bloco anterior, que é sobre o cenário para 2024, que está aí, né? Quer dizer, você falou, né? Acabamos uma eleição, já estamos falando de outra, sim, porque acabamos uma eleição estadual, presidencial, para deputados, né? Enfim, mas as eleições municipais estão chegando e o assunto está colocado e você, portanto, pelo que você descreveu, né, relatando a sua história, né, de 2 eleições, de 2 disputas municipais em que você ficou em 2º lugar, claramente você é um player, né, um concorrente que está na vitrine, né? Queira ou não, né? Queira ou não. Caio, eu tenho ouvido, dias atrás estive numa entrevista com o nosso querido amigo Valdomiro Cantini, né? Nós terminamos a entrevista e ele disse assim: deputado, chegou a tua hora. O assunto era 2024. Sim. E a gente ouve algumas pessoas, parece que a política tem essa vida própria um pouco. Ela fala, sim, olha, tem ouvido algumas pessoas dizendo, olha, o Pacheco é a bola da vez. Então, acho que isso, parece que a política tem essa vida, né? Eu fiquei em 2º lugar nas 2 últimas eleições, o prefeito Paranhos, que está fazendo um grande mandato, não pode ser mais candidato. Então, é natural. São sinais, digamos assim. É natural. O nosso amigo, meu amigo Edson Vasconcelos, ele usa muita expressão, é natural, né? Então, assim, é natural que o meu nome esteja sendo colocado por conta de toda a nossa vivência, a nossa experiência, a popularidade, né, que a gente já tem em Cascavel, toda a vivência na Câmara Municipal, como eu disse antes, né, Caio? Eu tenho até tem algo que me orgulha muito. A gente conseguiu fazer uma gestão naquele momento, Caio. Eu sou policial federal, nunca tinha tido um dia sequer de experiência de gestão pública. Uhum. E a gente chegou na Câmara, eu tinha um orçamento para 15 vereadores, porque mudou naquele ano, antes era 15 vereadores. Sim. E naquele ano passou a ser 21 vereadores.
a gente conseguiu concluir a gestão sem pedir um centavo a mais para a Prefeitura. Além de não pedir, eu consegui custear 21 vereadores com um orçamento de 15 e devolvi para a Prefeitura mais de 2 milhões de reais. Isso é o que é a responsabilidade com o dinheiro público, a redução da máquina pública, o respeito com o dinheiro público, com boa gestão. Então, acho que tudo isso, Caio, as pessoas veem, né, essa experiência, essa maturidade, essa vivência dentro da política, terceiro mandato de deputado, já disputei 2 eleições, então é natural que o nosso nome seja colocado. E eu estou, claro, como bom servo, como bom homem público, que tem o dever de se colocar à disposição para o que a população desejar. É claro que eu estou à inteira disposição para dialogar o debate em 2024 como pré-candidato a prefeito. Márcio, tem um aspecto também no seu mandato que é a sua votação majoritária, amplamente majoritária, é Cascavel, né? Cascavel. Então, os seus compromissos, digamos assim, com outros municípios não exigem tanto que você tenha... que você esteja tão comprometido a cumprir o mandato na Assembleia. Também tem esse lado também, né? E naturalmente, Caio, as pessoas que me apoiaram em outros municípios, inclusive, eles já sabem que eu fui candidato a prefeito 2 vezes em Cascavel. Claro. Então, eles já têm essa expectativa de que, naturalmente, o meu nome seja colocado como pré-candidatura e, quem sabe, candidato a prefeito de Cascavel futuramente. Então, acho que já há esse sentimento natural. Apoiaram porque a gente ajudou muitos municípios da região oeste do Paraná. Foram mais de 39 milhões de reais, Caio, que chegaram... 90% disso aqui na região oeste do Paraná. Então, é retribuição pelo trabalho que a gente já fez, inclusive. E a expectativa de pelo menos mais 2 anos que estou na Assembleia Legislativa continuar servindo bem Cascavel de maneira especial e região oeste, que é o nosso grande foco, né? E Paraná como um todo. Márcio, os meios políticos e empresariais do Paraná foram surpreendidos poucos dias atrás com o pacotaço de projetos polêmicos, né, enviado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa, propondo a privatização parcial da Copel, aumento do ICMS, criação de novas secretarias e novos cargos, instituição de um tributo sobre produtos agrícolas, que foi engavetado, ao menos por hora, e até mesmo concessão de hospitais, né? A impressão assim, que se teve é que o governo agiu para buscar mais recursos através de aumento de impostos, criação até de tributos novos, ao mesmo tempo quer também excluir algumas áreas possíveis da administração, que foi o caso de concessão de hospitais, que nem estavam funcionando, nem estão funcionando, me parece ainda, né? Ajude-nos a entender melhor as razões dessa iniciativa, que vem gerando até muito desgaste para o governo do Estado, né? Não pegou bem, né, em muitos setores, nos setores produtivos, né, especialmente. O que se justifica e o que não se justifica nesses projetos? Caio, a verdade é que nós não tivemos tempo justamente para dar essa resposta. Então, assim, eu sempre tenho me colocado, tenho dado sustentação ao governador, como base de governo durante todos esses últimos 4 anos, mas é claro que isso não pode significar concordância com tudo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ligação absoluta com o oeste do Paraná, que tem como alicerce a economia pautada, alicerçada no setor produtivo, no agronegócio de maneira especial. Então, quando se apresentou essa ideia dessa criação do fundo do FDI, né, do fundo de infraestrutura, né, de infraestrutura, pegaria recursos através de tributos do agronegócio para cuidar de rodovias, né? Eu já de plano falei, olha, não contem comigo nessa pauta. Eu entendo que o setor produtivo de maneira do agronegócio já é o alicerce da economia do nosso Estado, já está sustentando, de certa forma, toda a nossa máquina administrativa e o Estado como um todo. Não é justo, não é razoável, na minha avaliação, que seja o responsável por mais um custeio. Então, me posicionei contrário e a gente acabou tendo essa vitória para o agronegócio, para o setor produtivo, que foi de não avançar essa votação. Eu, como vice-presidente da CCJ, tivemos esse posicionamento na CCJ e o projeto não avançou desde a CCJ. Então, foi uma grande vitória, né, para a sociedade, entendo, do agronegócio. Copel, bom, você votou contra todos os projetos que, de certa forma, no caso, privatização parcial da Copel também, pela mesma razão também, pela falta de tempo para avaliação. Foram 4 projetos. Esse do agronegócio que a gente conseguiu segurar. Certo. O projeto de aumento da carga tributária do ICMS. Sim. Falei, gente, não tem sentido, não consigo votar um projeto desse. A justificativa do governo é para repor, compensar a perda do ICMS dos combustíveis, né? Que vai terminar agora em dezembro. Exatamente, é um debate que fica assim, claro. muito... Não cabe, né? É difícil conseguir sustentar com base nisso. O governo federal, por exemplo, teve essa redução na carga tributária,
tributária, em compensação a arrecadação do governo federal aumentou. Então é difícil justificar isso. E ao mesmo tempo, né, a proposta ali de aumento da máquina administrativa, criação de secretarias. É um contrassenso, né? Você não tem, né? É um contrassenso. Então votei contra o aumento da carga. Ou seja, Caio, eu reduzi a máquina administrativa quando fui presidente da Câmara de Cascavel. Como é que eu vou votar pelo aumento agora, né? E aumento de imposto também. E aumento de imposto. Então votei contra o aumento da máquina administrativa, votei contra o aumento da carga tributária, barramos lá o projeto do agronegócio e o da Copel, Caio, não é que eu seja contra a desestatização. Na verdade, a minha defesa é pela livre iniciativa e até a diminuição do Estado, que eu acabei de falar. Agora, 2 dias, Caio, o projeto foi protocolado na segunda-feira, com outras dezenas de projetos importantes como esse, dando em regime de urgência para aprovar, para autorizar a venda, né, a negociação aí, da maior empresa estatal do Estado, sempre lucrativa, ou seja, em 2 dias, você como juiz para autorizar isso, o formato não foi adequado e eu votei contra, porque a Copel realmente, agora no primeiro trimestre de 2022, teve um lucro aí né, muito grande, ou seja, teria que discutir mais, discutir com a sociedade essa negociação para que a sociedade fosse vencedora e não, enfim, então o nosso voto foi contrário também nessa pauta. Márcio, você teve participação ativa na discussão do novo modelo de concessões de rodovias no Estado, que acabou não contemplando, é verdade, né, todas as reivindicações da sociedade paranaense. O fato é que o projeto definido pela NTT estava inserido em um contexto que previa a reeleição do atual governo, né, o que não ocorreu. E já sabemos que o futuro governo, liderado pelo PT, tem outros planos para essas concessões. Ou seja, em resumo, vai recomeçar tudo da estaca zero? Caio, uma das grandes lutas nossas já era e continuará de maneira muito firme. Pela não colocação de mais uma praça de pedágio que estava pensada, inclusive nesse projeto anterior, entre Cascavel e Toledo. Isso é inadmissível, nós não podemos aceitar isso. Eu já fiz o enfrentamento em relação a esse modelo que estava posto, continuarei fazendo se essa ideia avançar no formato que era anterior. Não obstante essa situação, Caio, o projeto que estava sendo discutido era um bom projeto. Projeto que previa realmente um número de obras, né, e uma responsabilidade para a execução, porque não adianta você pensar em obras se não tiver responsabilidade no contrato para a execução das obras. Quase imediatamente, exatamente. Então, com a início da cobrança das tarifas. Execução de obras, redução de preço da tarifa era o que estava posto, que era o que a população do Paraná não é contra o pedágio, Caio, nós não somos contra o pedágio. Nós éramos contra os altos preços que eram praticados, né, sem execução de obras. Então agora, esse formato, o que vai acontecer com a eleição, então, de um outro presidente? O que nós não queremos, Caio, também é que seja feito um jogo de grande demagogia, de um preço desse tamanho, mas sem nenhuma previsão de obras. Sim. Ou seja, com conservação e que às vezes não seja tão baixo. Então, já temos aí rodovias que são gargalos, né, logísticos, né? Grandes gargalos, né? Aqui, por exemplo, a própria 277, daqui para Cascavel, daqui para Curitiba, já passou da hora. A economia não pode crescer mais, se crescer não vai andar. Não adianta pensar, fazer esse discurso oportunista, demagógico de baixa tarifa, mas sem nenhuma previsão de execução de obras. Então, é isso que nós vamos estar muito atentos, pensando no melhor para a população do Paraná, cara. Márcio, falando ainda em eleições, né, eu gostaria de saber se, no seu entendimento, a disputa presidencial está encerrada e o que você poderia dizer para os eleitores do presidente Bolsonaro que estão acampados em frente aos quartéis no Brasil inteiro, inconformados com a vitória do Lula. Caio, veja, eu apoiei muito a eleição do nosso presidente Bolsonaro. Entendo que o nosso país está indo muito bem. Acredito que foi, né, com todo respeito a quem pensa diferente, mas um grande equívoco a não continuidade do mandato do presidente Bolsonaro, né, nesse formato de resultado que as urnas nos apresentaram de eleição do ex-presidente Lula, com toda essa conjuntura que a população já sabe o que envolve, as nuances que estão ao redor do contexto dessa eleição. Sinto muito por isso, fiquei muito triste. Sofri muito com o resultado, né? Eu, honestamente, Caio, assim, é admirável, né, o que a população está fazendo, demonstrando o seu inconformismo com esse resultado que não, evidentemente, não vem ao encontro do que nós desejávamos. Do ponto de vista jurídico, Caio, o que nós estamos vendo no Brasil, eu vejo que o cenário caminha, né, pela diplomação e pela posse do presidente que o TSE, né, já reconheceu a sua eleição, enfim, tem toda uma conjuntura jurídica que sustenta, né? Então, assim, o que vai se desenhar daqui para frente, Caio, é o quê? Acontecendo o que me parece ser aí o caminho. Porque nós temos algumas decisões que também muito questionáveis do ponto de vista jurídico,
do ministro Alexandre de Moraes, que vem cerceando a liberdade de políticos, de pessoas públicas, que é um cerceamento assim à liberdade de expressão, que eu sou totalmente contra. Nós temos que ter esse respeito à população, à liberdade de expressão, da imprensa, da classe política. Tem que haver o contraponto, haver as pessoas que pensam diferente. Você criticar não é ser, como eles dizem, antidemocrático, não existe isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem um aspecto jurídico muito seguro no sentido de que vem acontecer a diplomação e a posse do ex-presidente Lula. Então, o que vai se desenhar daqui para frente, Caio? Um cenário de algumas pessoas, alguns homens públicos defendendo, sendo base desse governo, e outros fazendo oposição. Eu, naturalmente, não preciso falar muito o que eu farei. Eu serei oposição a esse governo, né? Não me representa, não representa muita parcela da população brasileira, né? E, aliás, não representa a maioria, porque ele fez 52% dos votos, mas dos votos vale. Teve 30 milhões que não votaram e 58 votaram no presidente Bolsonaro. Então, acho que é isso que eu vejo, Caio. 30 segundos, estourou o nosso tempo, mas eu não queria deixar de perguntar para você. Vai sobrar muitos assuntos que vão ficar para as próximas entrevistas nossas. Você liderou os esforços para a instalação em Cascavel da Escola de Formação e Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar, né? Que acaba de graduar agora a sua primeira turma de sargentos, é a terceira instituição do gênero no Estado. E um detalhe interessante que eu peguei dessa informação, Márcio, é que a próxima turma de 200 soldados, em processo já de graduação também, estão ajudando na segurança da cidade, né? Então, é uma conquista assim que com uma grande amplidão social, né? A paz, Caio, ela se dá de maneira fundamental através da segurança pública. A paz de espírito da pessoa. Eu tenho 10 anos de vida política e asseguro sem nenhum medo de errar. É a maior conquista da minha história política, a implantação da terceira escola de formação de praças da Polícia Militar em Cascavel. Só existia em Curitiba e Maringá, e é por essa razão que nós temos, nesse momento, mais de 200 policiais se formando em Cascavel e que já no fim desse ano estarão circulando pelas ruas de Cascavel, trazendo mais segurança para a nossa população. Então, estou muito feliz com essa conquista. Graças a Deus deu certo, é mais uma das nossas grandes conquistas para Cascavel e região oeste do Paraná. Tive o prazer de entrevistar no Jogo Aberto desse sábado o deputado estadual Márcio Pacheco, reeleito para seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Parabéns mais uma vez pela vitória. Apertada, mas uma votação expressiva na cidade, né, Márcio? Sucesso na gestão e um ano novo com saúde e prosperidade para você, aproveitando já, né, esse finalzinho de ano que nós estamos aí. Obrigado, Caio. Muito obrigado pelo espaço, por essa bela oportunidade de dialogarmos. Um abençoadíssimo fim de ano, Natal, Ano Novo para você, para a tua família, para todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe a todos. Feliz Natal. Boa noite, obrigado pela audiência, bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite.